E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Cruz da Era Carangos. Eu vou dar umas dicas para vocês sobre compra de automóvel. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem? Então assim, comprar um carro hoje de um particular que anuncia em portal de internet é um perigo muito grande. Tem muito golpe no mercado, tem pessoas muito mal intencionadas que vendem carro dublê por um preço melhor. E o grande atrativo de todo mundo que vai comprar um carro, não de uma concessionária ou de uma loja boa do ramo, é o preço. Porque se você sabe que o produto tem algum problema, você não vai comprar. Então você sempre é induzido pelo preço. Então assim, a primeira dica, não existe um produto muito bom por um preço muito baixo. Então se você tem um carro que é 90 mil de tabela FIP, que a tabela FIP ela é um parâmetro apenas para seguro. Ela não é um parâmetro para o comércio de automóvel. O comércio de automóvel pode ser acima da FIP e pode ser abaixo da FIP. O que precifica isso é o próprio mercado. O mercado é um organismo vivo. Não existe uma regra 100% usada. Então um carro tem pouca quilometragem, ele tem um valor de mercado muito bom. O mesmo carro com uma quilometragem alta, ele tem um valor de mercado reduzido. Por razões óbvias, né? O carro está propenso a mais manutenção, o carro está propenso a apresentar mais problemas futuros. Então um carro com 100 mil quilômetros é um preço, um carro com 10 mil quilômetros é outro. Então só por aí já existe a dica. Então se tem um carro muito barato, verifique a quilometragem, aferir se a quilometragem é real. De que forma você faz isso? Hoje a tecnologia para isso evoluiu muito. Então no passado era muito nosso feeling, né? De quem é avaliador de carro, para quem conhece carro. Eu mexo com automóvel há 26 anos, então a gente já tem um feeling e a gente consegue identificar se o carro foi batido, se não foi, se tem retoque, se não foi, se não tem. Mas hoje a gente tem uma prática melhor. A gente conseguiu terceirizar o próprio olho. Então a gente contrata hoje uma empresa de perícia automotiva e ele vai fazer o laudo cautelar. O nome já diz, vem de cautela. Então esse laudo é obrigatório hoje para qualquer pessoa que quiser comprar um carro. Ele solicita um laudo cautelar, que vem de cautela. Olha, eu preciso que uma empresa profissional na área avalie o carro para mim, porque eu não entendo de carro. Principalmente o público feminino que a gente atendia aqui na loja, falava, nossa, mas eu não entendo de carro, como é que eu vou saber se esse carro foi batido ou não? Esse assunto foi resolvido. Então hoje a gente terceirizou o olho, a gente contrata uma empresa e ela vem aqui, ela faz o laudo e ela vai aferir a qualidade do carro. Seja numa concessionária, seja numa loja boa do ramo como a nossa, como numa compra de um particular. Essa empresa, ela obrigatoriamente, por contrato, ela tem seguro. Então se o teu carro no futuro apresentar algum problema de idoneidade com relação a chassi e motor, essa empresa fica responsável. Então ela tanto garante uma tranquilidade para quem está comprando, como para quem está vendendo. Porque no passado já aconteceu de a gente vender um carro, o cliente depois de 2 anos teve um problema no motor desse carro. E ele deixou um mecânico para arrumar. O mecânico deu um orçamento para ele para arrumar o motor. Vou falar aqui um valor de 5 mil reais. Só que o mecânico não arrumou o motor. Ele tirou o motor, levou no desmanche, comprou outro motor à base de troca e colocou no motor dele. E não avisou ele. E o motor tem número. 1 ano e meio depois, essa mesma pessoa foi vender o carro e ele descobriu que deu um problema no laudo. Aí ele voltou na loja. Olha, Marcelo, eu tô aqui com esse carro que eu comprei seu e o motor não bate. Eu falei, opa, vamos lá. Aí puxamos o laudo do dia que nós vendemos o carro para ele, entregamos para ele. Tá aqui, ó. O laudo, o número do motor é 9078. Esse está apresentando é 5030. Então, quando eu te vendi, tinha outro número. Você agora está com um outro número. Resumo da ópera. Conversamos com ele e puxamos na memória dele por onde o carro tinha passado. Aí ele falou desse mecânico, voltou no mecânico. O mecânico, de fato, confessou que tinha trocado o motor, mas ele não cometeu nenhum crime. Ele simplesmente fez o que era mais fácil. Só que não avisou. Aí teve que arrumar a nota fiscal do motor para poder regularizar no Detran. Então, eu estou contando esse case para vocês entenderem da importância de se fazer o laudo no ato da compra.
Normalmente, se você procurar loja boa do ramo ou concessionária, ele já vai ter o laudo. Por exemplo, nós aqui, se o carro não for periciado antes da compra, a gente não compra o carro. Então, faz a perícia cautelar, verifica tudo o carro, se o carro teve batida, se não foi, quantos donos teve. Tem cliente que fala que é o único dono e a gente acaba descobrindo que o carro teve 3, 4 donos, ou seja, alguém enganou ele. Descobrimos se o carro teve retoque, se tem batida, se tem algum problema. E o principal de tudo é que ninguém se atenta. O principal de tudo que eu falei, que pode até ser ignorado, é você levantar os antecedentes do cliente. Se o cliente tiver alguma ação trabalhista, se ele tiver algum problema, você pode perder o carro. Então o principal de você procurar uma loja boa do ramo é para você comprar de uma empresa que tenha lastro. O que eu quero dizer com isso? Porque você pode comprar o carro, você pode fazer o laudo, pode dar tudo certo, mas se o antigo dono teve um problema trabalhista ou teve algum problema com a justiça, o juiz pode cancelar essa venda e bloquear o seu carro. Aí você vai ter que provar que você estava certo, a loja vai ter que provar também. Então assim, existe um risco muito grande. Carro é uma propriedade. Por exemplo, você vai comprar um imóvel, você obrigatoriamente contrata um advogado, uma imobiliária, vai no cartório, levanta os 10 cartórios da pessoa, certidão de objeto de pé, você levanta todo o histórico do imóvel e do dono do imóvel. Aí você leva no cartório e o cartório vai te dizer se você pode fazer negócio ou não. Se tiver qualquer impedimento, a venda não acontece. O carro é a mesma coisa. O carro é uma propriedade. Hoje a gente tem carro que custa preço de um imóvel. A gente tem carro de 300, 400, 500 mil reais na loja. É o preço do imóvel. E como é que você compra e vende um carro tão fácil, sendo que um imóvel você passa por todo esse crivo? Então é isso que tem que mudar. Tem que mudar exatamente essa crença das pessoas comprarem carro muito fácil. Porque carro é sonho, carro envolve emoção, paixão, mas a parte de documento, a gente não pode pular o processo. Então é primordial e a dica principal é você saber de quem está comprando. Porque o carro pode ser perfeito, o carro pode ser do único dono, o carro pode nunca ter tido uma batida, ele pode ter 1.000 quilômetros ou 10 mil quilômetros. Se o dono tiver um problema na justiça, você vai perder o carro. Então é muito mais sensato e seguro você procurar uma empresa antiga do ramo que tenha lastro. Porque se tiver algum problema, você vai lá, ele te devolve o dinheiro ou te dá outro carro. Isso é o problema mais grave. Um segundo problema, não tão grave, mas que incomoda financeiramente. A pessoa passou num farol vermelho, tomou uma multa, ela nem lembra. Ou ela passou num radar, ela nem lembra que tomou essa multa. Aí ela anuncia o carro e você compra o carro. Essa multa não consta, ele não sabe que tomou e você não sabe que ela existe. Ainda não está no Detran. As multas no Detran demoram entre 60 e 120 dias para constar no sistema. Aí você compra o carro, paga a pessoa, que é um particular, passa 2, 3 meses, aparece lá 1.000, 2.000, 3.000, já aconteceu de aparecer 10 mil de multa futura. Aí você volta para cobrar a pessoa que você comprou, ele fala, não tenho mais dinheiro, vendi, mudei de país, mudei de cidade, vendi o carro que eu precisava pagar um compromisso. Então, isso é muito importante, isso mostra toda a importância que tem o nosso ramo de automóveis. O quanto é importante a gente procurar as lojas boas do ramo, que tem um lastro, porque pode aparecer um problema judicial, pode aparecer uma simples multa, a multa pode entrar na sua carteira de habilitação, você ter o direito de dirigir suspenso. Então são muitas coisas que envolvem o carro. Então o que eu estou chamando a atenção aqui com esse vídeo é que todo mundo mude o conceito sobre as revendas de automóveis. Nós não somos e não participamos do mercado especulativo. Eu não quero comprar um carro barato e vender caro, não é essa a função. A função é um comércio como outro qualquer, mas a gente vende propriedade. Então nosso interesse é comprar um carro por um preço justo e vender o carro pelo preço de mercado. Qual o nosso grande diferencial? É buscar o carro mais novo possível, com a menor quilometragem. A gente conseguir peneirar o que tem de melhor do mercado para oferecer aos nossos clientes. Então esse é o intuito. Mas a dica principal é, procure empresas do ramo que tenham lastro. Carro é propriedade. Vamos mudar o jeito de consumir automóveis.
Precisamos de mais responsabilidade, porque a gente às vezes atende cliente aqui chorando que comprou um carro num anúncio, no LX, no Mercado Livre e caiu num golpe. E a gente fica muito triste. E ele fala, nossa, eu deixei de comprar o seu por causa de R$2.000 ou por R$1.000. Não é uma diferença absurda e você acaba entrando num golpe. E às vezes tem a vida devastada, porque aquilo é o dinheiro que você juntou 10 anos para comprar um carro e tem tudo jogado fora por causa de uma oportunidade que você não conseguiu enxergar. Então vamos deixar essas responsabilidades para quem é profissional do ramo. Quando você tem uma dor, você não vai no médico? Você não tem um problema, você não chama um advogado? E por que para comprar um carro você não chama um profissional do ramo? Vamos valorizar esses profissionais do ramo. A gente está aqui para mostrar que existe um conceito por trás desse negócio. Não é simplesmente compra e venda de carro. Envolve muito mais coisas, envolve muito mais detalhes. Por exemplo, você comercializa um imóvel, você paga 6% de comissão para imobiliário. Um imóvel de 1 milhão, você tem que pagar 60 mil, porque é uma comissão legalizada. Mas quando isso vem para o ramo de automóvel, as pessoas se incomodam. Fala, pô, você pagou 100 mil no carro e tá ganhando 6 mil. Fala, poxa, é uma coisa normal. Por que que no imóvel isso é normal e no automóvel não é normal? Então esse é o ponto, ok? Vamos valorizar o pessoal que trabalha com automóvel, que é do mercado de automóvel, que tem isso como profissão e responsabilidade, como a gente está aqui há 30 anos, com prédio próprio, e zela pelo nosso nome, pela nossa reputação. Temos mais de 50 mil clientes já atendidos e muito bem atendidos. Com esse conceito básico, a gente só põe à venda aquilo que a gente compra. Ou seja, eu só ponho à venda aquilo que eu quero comprar de volta. Então eu jamais vou vender um carro aqui na nossa empresa que eu não quero pegar de volta. Até porque eu tenho ciúme dos meus carros. Eu quero vender ele, quero que ele volte daqui 1 ano, 2 anos, faço questão de comprar de volta. Porque a gente tem tanto critério para comprar o carro, a gente investe tanto dinheiro na compra do carro, que se eu comprar e vender ele uma vez só, não valeu a pena. Então a intenção é que eu compre esse carro, faça a seleção do que tem de melhor no mercado para oferecer para vocês, venda ele, você volte daqui 1 ano e troque por um mais novo. E esse carro, eu já levantei a base de dados dele, eu conheço esse carro desde a origem, quando saiu da fábrica. E isso facilita todo o meu controle e diminui o nosso risco. Então é um risco menor para você, é um risco menor para a empresa. Porque eu já conheço o que eu estou comprando de você. Beleza? Sou Marcelo Cruz, da Aera Carangos. Essa é a minha dica de compra de carro.